Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos aqui continuar com nossos estudos sobre a tabela periódica, a organização da tabela periódica. E a gente vai começar hoje a falar das propriedades periódicas. O que são propriedades periódicas? São propriedades que elas vão se repetir ao longo da tabela periódica, ou que pelo menos a gente tem algum grau de previsão do que pode ocorrer com o elemento, sabendo a sua posição na tabela periódica. Então, o que nós vamos perceber? Conforme o número atômico do elemento vai aumentando ao longo da tabela periódica, algumas propriedades elas vão se repetindo, ou a gente consegue prever o que vai acontecer com o elemento de acordo com a posição que ele ocupa. Existem propriedades que não são consideradas periódicas, mas agora o nosso foco é estudar essas que são as periódicas. Algumas propriedades são muito importantes para a gente nessa altura do curso. Então, para a gente, as principais vão ser o raio atômico, a energia de ionização, a afinidade eletrônica, a eletronegatividade e a eletropositividade. A primeira de todas é o nosso raio atômico, né? O raio atômico ele vai ser definido como sendo a distância que nós temos entre o núcleo e o que seria a camada de valência. Mas isso é algo um tanto quanto complicado da gente medir. Então, na prática, para a gente, o raio atômico vai ser a metade da distância que existe entre dois núcleos, né, de dois átomos de um mesmo elemento químico. Então, aqui nós temos a representação desses dois núcleos, nós temos a distância entre eles, e aí se eu pegar essa distância e dividir por 2, eu terei o que nós chamamos de raio atômico. Muito bem. Olhando na nossa tabela periódica, a gente vai perceber o seguinte, que dentro de uma família, dentro de uma coluna, de um grupo da tabela periódica, nós notamos que o raio atômico ele vai aumentando de cima para baixo. Então, por exemplo, no primeiro grupo da tabela periódica, o grupo 1, a família 1A, a gente percebe que o lítio tem um raio, o sódio tem um raio maior, o potássio maior ainda, e assim sucessivamente. Essa sequência está indicando você descendo pela família. Por que isso ocorre? Veja só. Se nós observarmos a distribuição eletrônica do lítio, a gente vai notar que ele tem apenas duas camadas, a camada K e L. Se nós olharmos o sódio, ele tem a camada KLM, 3 camadas. Se nós olharmos o potássio, KLMN, 4 camadas, e assim sucessivamente. Então eu percebo que descendo por uma família, eu tenho átomos cada vez com mais camadas, e portanto o raio atômico acaba ficando também maior. Se nós olharmos agora dentro de uma linha da tabela periódica, ou seja, dentro de um período, nós vamos perceber que o raio agora ele vai diminuindo conforme o nosso número atômico vai aumentando. Então, isso se explica por quê? Veja só, vamos pegar aqui um exemplo, que são dois elementos que estão no quarto período, na quarta linha da tabela periódica, que é o potássio e o criptônio. Observe que o potássio e criptônio, como são elementos do quarto período, eles apresentam 4 camadas. Isso é muito interessante na tabela. Os elementos que estão na primeira linha da tabela, no primeiro período, possuem uma camada. Se você olhar os elementos que estão na segunda linha, eles têm 2 camadas, a camada K e L. Como o potássio e criptônio pertencem ao quarto período, eles possuem 4 camadas. Muito bem. Agora, por que o raio do criptônio é menor do que o raio do potássio se eles têm a mesma quantidade de camadas? É aqui que nós temos um segredo. No núcleo do potássio existem 9 prótons, 9 cargas positivas que atraem os elétrons da eletrosfera. Já o criptônio, no seu núcleo, ele possui um total de 36 prótons. 36 prótons são 36 cargas positivas no núcleo. E elas atraem com muito mais força os elétrons. E por isso os elétrons se aproximam do núcleo. Isso faz com que as camadas eletrônicas fiquem mais próximas. E, portanto, o raio do criptônio será menor do que o raio do potássio. Para a gente ter uma ideia, aqui nós temos o raio em picômetros, né, picômetros. Esses picômetros equivalem para a gente a 10 a menos 12 metros. Então, se nós olharmos o potássio, o seu raio é de 220 picômetros. Nós olhamos o criptônio, 88. Então, nós notamos que o raio do criptônio é bem menor do que o raio do potássio, pelo fato de eu ter mais cargas no núcleo.
E lembrando que são elementos do mesmo período, portanto, estou comparando elementos com a mesma quantidade de camadas. O que nós podemos fazer? A gente pode resumir essas informações na tabela. Então, olhando para o raio atômico, qual é a previsão que nós temos? Que o raio atômico ele vai aumentar dentro de uma família, dentro de uma coluna de cima para baixo, e ele vai aumentar dentro de um período, ou seja, de uma linha da direita para a esquerda. O raio atômico é uma propriedade muito interessante e a gente consegue entender muitas coisas graças a ele. Segunda propriedade periódica que nós temos é o que nós chamamos de energia de ionização. Essa energia de ionização seria a energia necessária que eu tenho para você remover um elétron, né? O elétron que normalmente é o elétron mais externo, é o elétron que está mais distante do núcleo, e você vai fornecer uma quantidade de energia para que esse elétron seja retirado, removido desse átomo, e esse átomo se transforme num íon, ou se for num íon, se transforme num íon com mais carga positiva. A energia de ionização é definida para átomos no seu estado eletrônico fundamental, ou seja, os elétrons estão distribuídos lá segundo o diagrama de Pauling, e esses átomos precisam se encontrar no estado gasoso. A primeira energia de ionização é aquela que eu preciso para retirar o primeiro elétron. A segunda energia de ionização é aquela que eu preciso para remover o segundo elétron, e assim sucessivamente. Então vamos imaginar um átomo aqui X, eu forneço a energia para ele, que seria a primeira energia de ionização, ele vai se tornar um íon positivo e esse elétron se desprendeu dele. Se nós tivermos esse agora íon positivo, monovalente, com uma carga positiva, e eu aplicar uma segunda energia de ionização, eu posso retirar mais um elétron, agora adquirir duas cargas positivas e assim sucessivamente, assim por diante. Uma coisa interessante é que a primeira energia de ionização ela vai ter o menor valor, e essa energia ela vai se tornando cada vez maior na medida em que nós formos retirando mais elétrons. Esses elétrons vão sendo elétrons que se aproximam mais do núcleo e, portanto, sofrem mais atração nuclear. Aqui nós temos alguns valores de energia de ionização, por exemplo, do sódio. Você observa, olha só, o sódio ele tem apenas um elétron na sua última camada. Quando eu tiro esse elétron, o próximo já vai para uma camada mais profunda. Então veja que aumento grande, olha, de 496 já vai para 4.562, porque eu já estou retirando elétron de uma camada mais interna. Se nós olharmos para o magnésio, que possui 2 elétrons na camada de valência, ao retirar o primeiro elétron, a energia é 738, ao retirar o segundo, a energia também é maior, mas não é um aumento tão grande igual nós vimos aqui no sódio. Por quê? No sódio, o primeiro elétron está na última camada, o segundo elétron já é uma camada mais interna. No caso do magnésio, ele tem 2 elétrons na camada mais externa, a camada de valência. Então a energia que é aplicada é um pouco maior, né? Mas não é um aumento tão grande igual nós observamos ali no sódio. O alumínio ele tem 3 elétrons de valência, então conforme eu vou retirando esses elétrons, a energia aumenta. Mas olha que coisa interessante. Após retirarmos os 3 elétrons da camada de valência, o quarto elétron é de uma camada mais profunda, uma camada mais próxima do núcleo, e portanto elétrons que estão recebendo mais atração nuclear. Então veja, após tirar os 3 primeiros elétrons, nós notamos um aumento de energia. Ao chegar no quarto elétron dessa camada mais profunda, há um aumento muito significativo do valor da energia de ionização. Olhando para a nossa tabela periódica, a gente percebe o seguinte, né, que conforme você vai descendo por um grupo, nós teremos elétrons em camadas mais externas e, portanto, a energia de ionização será menor. Se nós subirmos por um grupo, eu vou ter átomos menores, elétrons mais próximos do núcleo, então a energia de ionização será maior. Você percebe que a energia de ionização ela vai na direção contrária do raio. Átomo que tem raio grande, o elétron está longe do núcleo, portanto eu preciso de menos energia para retirar esse elétron. Átomos com raio pequeno, significa que o elétron está próximo do núcleo, uma atração positiva, negativa do núcleo e do elétron forte, e aí eu vou precisar de mais energia para retirar esse elétron. Muito bem, então veja, olha, se nós olharmos a sequência do primeiro grupo da tabela, lítio, sódio, potássio,
você percebe que o valor da energia de ionização vai ficando menor, na direção contrária do que seria o nosso raio. Muito bem. Olhando a tabela, nós temos aqui algumas energias de ionização. Então, nós percebemos que, conforme o raio atômico vai diminuindo, a energia de ionização vai se tornando cada vez maior. A próxima propriedade que nós temos é a chamada afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica indica uma variação de energia que ocorre quando um átomo recebe um elétron. Um átomo que esteja isolado no estado gasoso. E com isso ele vai formar um íon negativo, que é um ânion. Então nós temos um átomo, esse átomo vai receber um elétron e vai se tornar um ânion, portanto, íon negativo. Esse processo vai gerar uma variação de energia. Essa variação de energia é o que nós chamamos da nossa afinidade eletrônica. Muito bem. Então, no caso do flúor, veja, se um átomo de flúor recebe um elétron, se tornando o ânion flúor, nós temos uma variação de energia, ou seja, uma afinidade eletrônica de menos 328 kJ por mol. Então, nós temos uma liberação de energia. Então, a gente fala que quando um átomo perde energia ao receber o elétron, ele se torna mais estável. Quando um sistema perde energia, esse sistema normalmente se torna mais estável. Então, os halogênios são átomos que normalmente precisam de elétrons para que possam ter mais estabilidade, adquirindo a configuração dos chamados gases nobres. Então, essa energia envolvida, essa afinidade eletrônica, serão afinidades que serão negativas, são valores de energia negativa, porque eu tenho uma estabilização no caso desses átomos. Olhando agora para a eletronegatividade, que é a nossa quarta propriedade, a gente tem uma propriedade muito interessante. Essa propriedade está ligada à capacidade do átomo de atrair elétrons envolvidos numa ligação química. Então, átomos muito eletronegativos são átomos que conseguem atrair elétron com muita força. Átomos pouco eletronegativos têm menos força para atrair elétrons. Se a gente fizer um comparativo da eletronegatividade com o raio, a gente vai perceber algo simples. Se o raio for pequeno, isso significa que já é resultado de uma força de atração do núcleo grande sobre os elétrons. Ou seja, eu já tenho uma eletronegatividade alta. Então, átomos com grande eletronegatividade têm pequeno raio. E o contrário é verdadeiro. Se o átomo tiver baixa eletronegatividade, a tendência é que os elétrons fiquem mais afastados e, portanto, o raio seja maior. Então, a gente pode pensar que eletronegatividade e raio são propriedades que caminham em direções contrárias. Muito bem. Se nós olharmos para a nossa tabela, a gente vai ver algo interessante. A nossa eletronegatividade ela vai aumentar para a direita, na direção contrária do raio dentro do período, e ela aumenta para cima, também na direção contrária do raio dentro de uma família. Aqui nós temos um detalhe interessante. Você nota por aqui, por essa representação, que a última coluna, que é a coluna dos gases nobres, não se aplica à nossa eletronegatividade. Então, nós não vamos ter eletronegatividade para gases nobres. Qual é o nosso elemento com a maior eletronegatividade? Veja, é o elemento que estará mais à direita e mais acima. Olhando a tabela, excluindo os gases nobres, o elemento que está mais acima e mais à direita é o átomo de flúor. Esse é o nosso átomo com a maior eletronegatividade. Próxima propriedade é o que nós chamamos de eletropositividade, também chamada de caráter metálico. Essa é uma propriedade oposta à eletronegatividade, porque ela se relaciona com a tendência que o átomo tem agora para perder o elétron. A eletronegatividade está muito ligada à ideia da tendência que o átomo tem para ganhar elétron. Átomo que normalmente tem força para atrair o elétron, um átomo que tem grande atração para atrair o elétron, é porque precisa de elétron. Por outro lado, átomos que são muito eletropositivos têm uma tendência contrária. Na verdade, eles têm uma
tendência para perder elétron. Então, a eletronegatividade e a eletropositividade são propriedades que caminham em direções opostas ao longo da nossa tabela periódica. Então, se nós olharmos aqui essa representação, a gente vai perceber que a eletropositividade cresce para baixo e para a esquerda, sentido contrário da eletronegatividade. E a eletropositividade acompanha a tendência do nosso raio atômico. Muito bem. Pessoal, obrigado, bons estudos, revisem as aulas e façam os exercícios. Um abraço a todos.